Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Sou eu mesmo, o professor Danilo Cruz, que retorna nessa semana trazendo a continuidade dos nossos estudos da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. E hoje nós damos prosseguimento ao capítulo Discipulato. Pois bem, vamos agora para a parte de número 3. E isso está lá no volume 4 da nossa obra. Pois então vamos ao texto para ver o que é que Pastorino nos revela. Justamente a parte 3, então ele vai falar sobre o soma. E aí ele diz que soma exprime o corpo, geralmente o físico denso, que é subdividido em carne, que é sarx, e sangue, que é aima. Ou seja, que compreende o físico denso e o duplo etérico. E aqui ele retifica o que saiu publicado lá no volume 1, onde ele disse que sangue representa o corpo astral. Já no Novo Testamento, é possível encontrar uma antecipação da moderna qualificação de corpos atribuída aos planos ou níveis em que o homem pode tornar-se consciente. E aí Pastorino vai dizer que Paulo, por exemplo, emprega a palavra soma para os planos espirituais, ao distinguir os corpos celestes, somata eporânea, dos corpos terrestres, somata epigeia. Ele então emprega soma para o físico denso em lugar de sarx, para o corpo astral, soma psicon, e para o corpo espiritual, soma pneumaticon. Na primeira epístola aos Coríntios 15, 40 e 44. No Novo Testamento, soma é empregado ao todo 123 vezes, sendo que 107 vezes com o sentido de corpo físico denso, material, unido ou não à psique. E todas as referências são citadas aí no texto, claramente, devidamente. E aí ele diz que 3 vezes é citado como corpo astral, aí falar em Mateus, da 1 aos Coríntios, 2 vezes como corpo espiritual, lá na 1 aos Coríntios, e 11 vezes com o sentido simbólico, referindo-se ao pão, tomado aí como símbolo do corpo de Cristo, também citadas por Pastorino. Aí ele vai falar da palavra aima. Aima, que é o sangue, exprime, como nós vimos agora há pouco, o corpo vital, ou seja, a parte que dá vitalização à carne, que é o sarx, a qual sem o sangue é um simples cadáver. O sangue era considerado uma entidade à parte, representando o que hoje nós chamamos de duplo etérico ou corpo vital. E aí Pastorino diz que, para confirmar, basta recordar que o Antigo Testamento define o sangue como sendo a alma de toda a carne. Isso está lá em Levítico, capítulo 17. Suma importância, por isso, é atribuída ao derramamento de sangue, que exprime, assim, uma privação da vida e representa quer o sacrifício em resgate dos erros e crimes, quer o testemunho de uma verdade. Olha que interessante. Aí Pastorino vai dizer que a palavra é usada assim no Novo Testamento. O sangue de vítimas, aí ele traz as citações, e observe-se aí que só nessa carta há uma preocupação com esse aspecto. Também o sangue de Jesus, quer literalmente ali ele traz todas as citadas, ou quer simbolicamente, quando se refere ao vinho como um símbolo do sangue de Cristo. Aí ele traz ali também todas as referências citadas. Ele também vai falar do sangue derramado como testemunho de uma verdade, e traz todas as citações, ou em circunstâncias várias, todas as citações são trazidas também. Aí ele vai para a palavra sarx, que é carne, é uma expressão do elemento mais grosseiro do homem, embora essa palavra substitua muitas vezes o complexo soma, ou seja, se entenda com esse termo, ao mesmo tempo carne e sangue. Apesar de ter sido empregada simbolicamente por Jesus, e aí Pastorino cita aí todas essas vezes, no Evangelho de João especificamente,
O seu uso é mais literal em todo o resto do Novo Testamento, em 120 outros locais, todos citados por Pastorino. Aí ele vai falar dos textos comprobatórios. E aí diz assim que a gente precisa respingar alguns trechos do Novo Testamento para comprovar as conclusões dele a respeito dessa nova perspectiva, dessa teoria que ele abraça. E aí ele começa pela distinção que ele faz entre individualidade ou espírito e a personagem transitória humana ou personalidade. Aí ele vai falar da individualidade, personagem, e encontra essa distinção de maneira explícita, ensinada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E aí ele classifica a individualidade entre corpos celestiais, soma temporânea, isto é, de origem espiritual, e personagem terrena entre os corpos terrenos, soma epigeia, como eu falei agora há pouco. Ou seja, que tem sua origem no próprio planeta Terra, de onde tiram seus elementos constitutivos, os elementos químicos, físicos. E aí logo a seguir, Paulo torna mais claro o seu pensamento, denominando a individualidade como sendo o corpo espiritual, é o soma pneumaticon, e a personagem humana, o corpo psíquico, soma psiquicon. E aí, com absoluta nitidez, fala Pastorino, ele afirma que a individualidade é o espírito vivificante, porque dá vida. E que a personagem aí, no caso, no plano, já é energia, é alma que vive. Pois só recebe vida do espírito, com E maiúsculo, que lhe constitui a essência profunda. Entretanto, para evitar dúvida ou mais interpretações com relação ao sentido ascensional da evolução, ele assevera taxativamente que o desenvolvimento começa com a personalidade, ou seja, a alma vivente, e só depois é que esta se desenvolve, é que pode atingir-se o desabrochar da individualidade, que é o espírito vivificante. E aí temos bem estabelecida a diferença fundamental ensinada no Novo Testamento entre psique, alma, e pneuma, espírito. Mas há outros passos em que esses dois elementos são claramente distinguidos. Aí ele vai citar esses passos. Ele vai falar, no Cântico de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, nós sentimos a diferença nas palavras, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí Paulo também na carta aos Filipenses, ele recomenda que os cristãos tenham um só espírito e uma só alma. Distinção aí desnecessária, se não expressas sem essas palavras diferentes aí. E ainda também em Paulo, lá na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, faz votos de que os fiéis sejam santificados e guardados no espírito e na alma, e também no corpo, deixando bem estabelecida essa tríade que Pastorino assinala desde o início. Na quarta perspectiva, a gente vai ver que fica mais claro ainda, é o autor da carta aos Hebreus, quer seja Paulo apóstolo, quer seja Apolo Clemente Romano, ao se utilizar de uma expressão sintomática que diz: o Logos divino é vivo, eficaz e mais penetrante que qualquer espada, atingindo até a divisão entre o espírito, pneuma, e a alma, psique. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aí não há discussão, existe realmente uma divisão entre espírito e alma. No quinto passo aí a gente vai ver que, comparando ainda a personagem, o psiquismo, com a individualidade, o espírito, Paulo afirma que fala não palavras aprendidas pela sabedoria humana, mas aprendidas do Espírito Divino, comparando as coisas espirituais, né? E aí a gente percebe que ele acrescenta com esclarecimento e razão o homem psíquico, ou antropos psíquicos, isto é, a personagem intelectualizada, não percebe as coisas do Espírito Divino, são tolices para ele,
e não pode compreender o que é discernido espiritualmente. Mas o homem espiritual, que é o anthropos pneumáticos, ou seja, a individualidade, discerne tudo, embora não seja aí discernido por ninguém. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Portanto, não há dúvida de que o Novo Testamento aceita os dois aspectos do homem: a parte espiritual, a tríade superior ou individualidade, o anthropos pneumáticos, e a parte psíquica, o quaternário inferior, ou personalidade, ou personagem, o anthropos psíquicos. E aí então o Pastorino vai falar do corpo. Ele diz assim, para que a gente penetre agora numa especificação ainda maior, observando o emprego da palavra soma, que é corpo, em seu complexo de carne e sangue, já que em vários passos, não só o termo sarx, que é carne, é usado em lugar de soma, como também o adjetivo sarkikos, ou sarkinos, que se refere como parte externa, visível, a toda a personagem, ou seja, o espírito encarnado, o espírito preso à matéria. E isso, sobretudo, naqueles que, por seu atraso, ainda acreditam que o seu verdadeiro eu é o complexo físico, já que nem percebem a sua essência espiritual. Paulo, por exemplo, se justifica de não escrever aos coríntios lições mais sublimes, porque não pode falar-lhes com as espirituais criaturas que, ao mesmo tempo encarnadas, já vivem na individualidade, mas só com as carnais, sarkinoi, que vivem só na personagem, como as crianças em Cristo, ou seja, como os principiantes no processo do conhecimento crístico, dando-lhes leite a beber e não comida, porque ainda não podem suportar a comida. E nem agora o posso, acrescenta ele, pois ainda sois carnais. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Dessa forma, todos os que se encontram na fase em que se domina a personagem terrena são descritos por Paulo como não percebendo ainda o espírito. Os que são segundo a carne, pensam segundo a carne, em oposição aos que são segundo o espírito, que pensam segundo o espírito. E aí Pastorino vai dizer que logo a seguir é possível perceber que há uma definição da sabedoria da carne como morte, enquanto que a sabedoria do espírito é vida e paz. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Então essa distinção também foi afirmada por Jesus, quando ele disse que o espírito está pronto, no sentido de disposto, mas a carne é fraca, conforme lá Mateus, capítulo 26, versículo 41 e Marcos 14, 38. Talvez por isso o autor da carta aos Hebreus escreveu, ao lembrar-se, quiçá, desse episódio, que Jesus, nos dias de sua carne, ou seja, quando estava encarnado, oferecendo preces e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte foi ouvido por causa de sua devoção, e não obstante ser filho de Deus, o mais elevado grau do adeptado, conforme a gente viu lá no volume 1, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 8. Ora, sendo assim fraca e medrosa a personagem humana, sempre tendente para o mal, como expoente típico do antissistema, conforme coloca Pietro Baldi, Paulo tem o cuidado de avisar que não devemos submeter-nos aos desejos da carne, porque esta antagoniza o espírito, ou seja, constitui o seu adversário ou diabolos. Aconselha então que não se faça o que ela deseja e conforta os que são do espírito, assegurando a eles que, embora vivam na personalidade, não estão sob a lei. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. A razão é dada em outro passo. Ele diz assim: o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está na segunda carta aos Coríntios. Segundo o autor da carta aos Hebreus,
Esta foi uma das finalidades da encarnação de Jesus: livrar a personagem humana do medo da morte. E nesse trecho fica confirmada a palavra do mestre quando ele fala com Nicodemos: o que nasce da carne é carne, está lá em João 3,6, esclarecendo ao mesmo tempo, no campo da psicobiologia, o problema da hereditariedade dos pais. Os filhos só herdam a carne e o sangue, ou seja, o corpo físico e o duplo etérico, já que a psique é herdeira do pneuma. O que nasce do espírito é espírito. Também lá em João, nessa mesma passagem. Então ele escreve: como os filhos têm a mesma natureza, que koineon é quem, na carne e no sangue, assim ele, Jesus, participou da carne e do sangue, para que, por sua morte, destruísse o adversário, o diabolos, a matéria, o qual possui o império da morte a fim de libertá-las, as criaturas, já que durante toda a vida elas estavam sujeitas ao medo da morte. Então, lá na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E aí Pastorino diz que ainda no setor da morte, Jesus confirma mais uma vez a oposição entre corpo e alma. Ele diz assim, ó: não temais os que matam o corpo, temei o que pode matar a alma e o corpo. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Note-se aí mais uma vez a precisão, a elegância vocabular de Jesus, que não fala em pneuma, que é indestrutível, mas em psique, ou seja, o corpo astral, que é sujeito aos estragos e até à morte. Olha que interessante aí, Pastorino trazendo isso, né? Interessante observar que alguns capítulos adiante, o mesmo evangelista, Mateus 27:52, vai usar o termo soma para designar o corpo astral ou perispírito. E muitos corpos dos santos que dormiam despertaram. Refere-se aí ao choque terrível da desencarnação de Jesus, que foi tão violento no plano astral que despertou os desencarnados que se encontravam adormecidos e talvez ainda presos aos seus cadáveres na hibernação daqueles que desencarnam despreparados. Como era natural, ao despertarem, dirigiram-se para suas casas, tendo sido percebidos pelos videntes. Existe, inclusive, o Pastorino cita, um texto de Paulo que nos deixa em suspenso, sem distinguirmos se ele se refere ao corpo físico, carne, ou ao corpo psíquico, o corpo astral. Conheço um homem em Cristo, ou seja, uma individualidade já cristificada, que há 14 anos, se no corpo, ensomai, não sei, se fora do corpo, ectos somatos, não sei. Deus sabe, foi raptado ao terceiro céu. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Uma confissão de êxtase, ou talvez de encontro, em que o próprio experimentador se declara inapto a distinguir se tratava ali de um movimento puramente espiritual, ou seja, fora do corpo, ou se houve ali uma participação do corpo psíquico, o corpo astral. Nem pode verificar se todo o processo se realizou com pneuma ou psique dentro ou fora do corpo. E aí Pastorino vai dizer que, entretanto, de uma coisa Paulo tem certeza absoluta: a parte inferior do homem, a carne e o sangue, esses não participaram do processo. Essa certeza é tão forte que ele pode ensinar taxativamente e sem titubeios que o físico denso e o duplo etérico não se unificam com a centelha divina, não entram no reino dos céus, sendo esta aí uma faculdade apenas de pneuma e no máximo de psique. E ele o diz assim com ênfase: isto eu vos digo, irmãos, que a carne, sarx, e o sangue, aiba, não podem possuir o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Note-se que nessa afirmativa há uma negação violenta do dogma da ressurreição da carne. Olha que importante. Então a gente vai para o conceito de alma.
No plano mais elevado, vejamos o que é que diz o Novo Testamento a respeito da psique e da dianoia, isto é, da alma, do intelecto a esta inerente como um dos seus aspectos. Como a carne é, na realidade dos fatos, incapaz de vontades e desejos que provêm do intelecto, Paulo afirma que outrora andávamos nos desejos de nossa carne, esclarecendo, porém, que fazíamos a vontade da carne, sarx, e do intelecto, dianoia. Está lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3. De fato, o afastamento e a inimizade entre o espírito e o corpo surgem por meio do intelecto. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21. A distinção entre intelecto, que é a faculdade de refletir existente na personagem, e mente, que é a faculdade inerente ao coração, que cria os pensamentos, pode parecer bem sutil, mas já era feita na antiguidade. Jeremias escreveu que Yahvé dá suas leis ao intelecto, dianoia, mas a escreve no coração. Olha que interessante isso. Citado isso em Hebreus 8:10 e com os termos invertidos em Hebreu 10:16. Aí bem se diversificam as funções. O intelecto recebe a dádiva, refletindo-a no coração, onde esta está gravada. Realmente a psique corresponde ao corpo astral, sede das emoções. Embora alguns textos do Novo Testamento atribuam as emoções à cárdia, ao coração, Jesus deixou claro que só a psique é atingível pelas angústias e aflições, asseverando: minha alma, psique, está perturbada. Está lá em Mateus 26:38, em Marcos 14:34, em João 12:27. Jesus não fala em cárdia e nem em pneuma. Aí vamos para a noção de mente. Nous é a mente espiritual, é a individualizadora de pneuma, e a parte integrante ou aspecto de cárdia. E Paulo, ao salientar a necessidade de nos revestir do homem novo, ou seja, de passar a viver na individualidade, ele ordena que nos renovemos no espírito de nossa mente. Está lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 23 e 24. E não no intelecto, que é personalista e divisionário. E ao destacar a luta entre a individualidade e a personagem encarnada, ele sublinha que vi outra lei em seus membros no corpo, que se opõe à lei de sua mente, nous, e o aprisiona na lei do erro que existe em seus membros. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 7. A mente espiritual, e só ela, pode entender a sabedoria do Cristo, e este não se dirige ao intelecto para obter a compreensão dos discípulos. A citação é a seguinte: e então abriu-lhes a mente para que compreendessem as escrituras. Está lá em Lucas 24. Até então, durante a viagem bastante longa, ele ia conversando com os discípulos de Emaús, falando-lhes ao intelecto e provando-lhes que o Filho do Homem tinha que sofrer, mas eles não o reconheceram. Mas quando lhes abriu a mente, imediatamente eles perceberam o Cristo. Essa mente aí é sem dúvida um aspecto de cárdia. E Isaías escreveu: então Yahvé cegou-lhes os olhos, ou seja, o intelecto, e endureceu-lhes o coração, para que não vissem intelectualmente, nem compreendessem com o coração. Está lá no texto dele, capítulo 6, versículo 9, citado por João 12:40. Então vamos falar do coração. Que o coração é fonte de pensamentos, nós encontramos aí repetidos a exaustão, e inclusive Pastorino cita nessa parte do texto alguns exemplos de referências que confirmam essa perspectiva. Aí ele diz o quê? Que se o termo coração exprime límpida, indiscutivelmente, a fonte primeira do ser, o quarto fechado, onde o Pai vê no secreto, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6, logicamente se deduz que aí reside a centelha divina,
a partícula de pneuma, o Cristo, o Filho unigênito, que é uno com o Pai, que também, consequentemente, aí reside. E, portanto, aí também está o Espírito Santo, o Espírito Amor, Deus, de que nosso eu é uma partícula não desprendida. Razão aí nos assiste, então, quando o Pastorino escreve nos volumes 1 e 3 que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o céu, exprimem exatamente o coração. E entrar no reino dos céus é penetrar, é mergulhar no batismo, no mago de nosso próprio eu. Aí a gente vê que o Cristo é um com o Pai, conforme João, no capítulo 10, versículo 30, sendo essa parte aí a mais importante para a tese de Pastorino. Ele vai dividir ela em 3 seções. Ele diz o quê? Que Deus ou o Espírito Santo habitam dentro de nós. Cristo, que é o Filho unigênito, é uno com o Pai, também está dentro de nós, constituindo aí a nossa essência profunda. E em terceiro lugar, mas não menos importante, o local exato em que se encontra o Cristo é o coração. E a nossa meta durante a nossa encarnação é cristificar-nos, alcançando o processo evolutivo crístico e unificando-nos com esse Cristo. E aí Pastorino vai dizer que a expressão dentro de pode ser dada em grego pela preposição entos, que encontramos clara, por exemplo, em Lucas 17, 21, quando ele afirma que o reino está dentro de vós, entos umin. Mas também a mesma ideia é expressa pela preposição em, que em latim é in e em português é em. Se a água está em a garrafa ou em o copo, é porque está dentro desses recipientes. Não pode haver dúvida. Recorde-se o que Pastorino escreveu no volume 1, dizendo assim: o Logos se fez carne, fez sua residência dentro de nós. João capítulo 1, versículo 14. Paulo é categórico nas suas afirmativas. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vós. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E mais, não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está dentro de vós, o qual recebestes de Deus, e não pertencei a vós mesmos, na verdade fostes comprados por alto preço. Glorificai e trazei Deus dentro, em vosso corpo. Lá na 1 Coríntios, no capítulo 6. Esse Espírito Santo, que é a centelha do Espírito Universal, é por isso mesmo idêntico em todos. Há muitas operações, mas um só Deus que opera tudo dentro de todas as coisas. Todas essas coisas opera um único e mesmo Espírito. Então, em um Espírito, todos nós fomos mergulhados em uma carne, judeus e gentios, livres ou escravos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mais ainda, então já não sois hóspedes e estrangeiros, mas sois convidados dos santos e familiares de Deus, superedificados sobre o fundamento dos enviados e dos profetas, sendo a própria pedra angular máxima, Cristo Jesus, em quem toda edificação cresce no templo santo do Senhor, no qual também vós estáis edificados como habitação de Deus no Espírito. Está na carta aos Efésios, no capítulo 2. Se Deus habita dentro do homem e das coisas, quem os despreza, despreza a Deus. Quem despreza essas coisas não despreza homens, mas a Deus, que também deu seu Espírito Santo em vós. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 8. E a consciência dessa realidade era soberana lá em Paulo. Ele diz assim: guardei o bom depósito pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. João, então, dá seu testemunho. Ele diz assim: ninguém jamais viu Deus.
Se nos amarmos reciprocamente, Deus permanecerá dentro de nós e o amor dele dentro de nós será perfeito ou completo. Isso nós sabemos que permaneceremos nele e ele em nós, porque de seu Espírito deu a nós. Está lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 12 a 13. Vejamos agora os textos que especificamente trazem melhor que o Cristo está dentro de nós e constitui a essência profunda do nosso ser. Não é mais uma indicação que nós temos a divindade dentro de nós, mas um ensino concreto de que nós somos uma partícula da divindade. Paulo escreve assim: não sabeis que Cristo Jesus está dentro de vós? Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13. E passando aquela teoria belíssima de que formamos todos um corpo só, cuja cabeça é Cristo, Paulo ensina: vós sois o corpo de Cristo e membros de seus membros. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Esse mesmo Cristo precisa manifestar-se em nós, através de nós. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, vós também vos manifestareis em substância. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3. E logo adiante ele insiste: despojai-vos do velho homem em seus atos, ou seja, das personagens terrenas com seus divisionismos egoístas, e vestir o novo, aquele que se renova no conhecimento segundo a imagem de quem o criou, onde na individualidade não há gentil nem judeu, circuncidado ou incircunciso, bárbaro ou cita, ou escravo ou livre, tudo em todos Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 3. O personagem é mortal, vivendo a alma o efeito do espírito vivificante que nela existe. Ele diz assim, ó: como em Adão, personagem, todos morrem, mas assim em Cristo, individualidade, espírito vivificante, todos são vivificados. Primeira carta aos Coríntios. E aí ele diz que a consciência de que Cristo vive nele faz Paulo traçar aí linhas imorredoras. Ou procurais uma prova do Cristo que fala dentro de mim, o qual, Cristo, dentro de vós não é fraco, mas é poderoso dentro de vós. Segunda carta aos Coríntios. E afirma com a ênfase da certeza plena: já não sou eu a personagem de Paulo, mas Cristo que vive em mim, na carta aos Gálatas. Por isso, pode garantir, nós temos a mente, a nous, de Cristo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Essa convicção traz consequências fortíssimas para quem já vive na individualidade. Não sabeis que vossos corpos são membros do Cristo? Tomando então os membros de Cristo, eu os tomarei corpo de meretriz? Absolutamente. Ou não sabeis que quem adere à meretriz se torna um corpo com ela? Está dito, e serão dois numa carne. Então conclui Paulo com a lógica irretorquível: quem adere a Deus é um espírito com Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 15 a 17. Desde Paulo, a união sexual é trazida ali como o melhor exemplo da unificação do espírito com a divindade. A decorrência natural de tudo isso é a instrução dada aos romanos: vós não estáis, ou seja, não viveis em carne, na personagem, mas em espírito, na individualidade, se o Espírito de Deus habita dentro de vós. Se, porém, não tendes o Espírito de Cristo, não sois dele. Se Cristo está dentro de vós, na verdade, o corpo é morte por causa dos erros, mas o Espírito vive pela perfeição. Se o Espírito de quem despertou Jesus dos mortos habita dentro de vós, esse que despertou Jesus dos mortos vivificará também vossos corpos mortais, por causa do mesmo Espírito em vós.
Está lá na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos de 9 a 11. E logo a seguir ele prossegue: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se filhos somos, herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Provém daí a angústia de todos que atingiram o eu interno para libertar-se. Também tendo em nós as primícias do Espírito, gememos dentro de nós, esperando a adoração de filhos, a libertação de nosso corpo. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 23. E finalmente, estreitando o círculo do esclarecimento, verificamos que o Cristo dentro de nós reside no coração, onde constitui o nosso eu profundo. É um ensinamento escriturístico, como diz Pastorinho. E ainda é Paulo que esclarece isso. Ele diz assim, que porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho em vosso coração, clamando Abba, o Pai. Está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 4. Compreendemos então que o Espírito Santo, que é Deus, que está em nós, refere-se exatamente ao Espírito do Filho, ao Cristo cósmico, o Filho unigênito. E ficamos sabendo que o seu ponto de fixação em nós é o coração. Lembrando-se talvez aí da frase de Jeremias, que foi citada há pouco, Paulo escreveu aos Coríntios: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que sois carta de Cristo, preparada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações carnais. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. É bastante explícito aí que realmente se trata dos corações carnais, onde reside o átomo espiritual. Todavia, como coloca Pastorino, ainda é mais claro em outro texto em que se fala no mergulho do nosso eu pequeno, unificando-nos ao grande eu, ao Cristo interno residente no coração. Cristo habita pela fé no vosso coração e assegura com firmeza, enraizados e fundamentados no amor, com todos os santos, os encarnados já espiritualizados aí na vivência da individualidade, se compreenderá a latitude, a longitude, a sublimidade e a profundidade, conhecendo o que está acima do conhecimento, o amor de Cristo, para que se encham de toda a plenitude de Deus. Isso está lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 17. Quando se dá a unificação, o Espírito se infinitiza e penetra a sabedoria cósmica, compreendendo então a amplitude da localização universal do Cristo. Mas nós encontramos um outro ensino de suma profundidade quando Paulo nos adverte que temos que cristificar-nos, temos que nos tornarmos Cristos na unificação com Cristo. Para isso nós teremos que fazer uma tradução lógica, uma tradução sensata da frase que aparece o verbo criou duas vezes. A primeira no particípio passado, Christos, o ungido, o permeado da divindade, particípio que foi aí transliterado em todas as línguas, com um sentido filosófico, um sentido místico de o Cristo, e a segunda, logo a seguir, no presente do indicativo. E aí Pastorino vai dizer que parece de toda evidência que o sentido do verbo tem que ser o mesmo em ambos os empregos. O texto original é posto em grego. É um texto retirado da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí Pastorino apresenta esse texto em grego e traduz isso. Ele faz a tradução. Eis a tradução literal. Deus, fortificador nosso e vosso, no ungido, unge-nos. E agora a tradução real, como o Pastorino traz. Deus, fortificador nosso e vosso, em Cristo, cristifica-nos. Essa é a chave para que a gente possa compreender a nossa meta.
a cristificação total e absoluta. Logo após, Paulo escreve: ele também nos marca e nos dá como penhor o Espírito em nossos corações, na 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Completando, enfim, o ensino, embora ministrado esparsamente, vem o texto mais forte e explícito, informando a finalidade da encarnação de todas as criaturas, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da evolução plena de Cristo. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas: ó filhinhos, por quem outra vez sofro as dores de parto, até que Cristo se forme dentro de vós. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Agostinho, com seu texto, vai compreender que ele diz assim: agradeçamos e alegremos-nos, porque nos tornamos não apenas cristãos, mas cristos. E Metódio também de Olimpo, lá no Banquete das 10 Virgens, na patrologia grega, escreveu: a eclésia está grávida e em trabalho de parto, até que o Cristo tome forma em nós, até que o Cristo nasça em nós, a fim de que cada um dos santos encarnados, por sua participação com Cristo, se torne Cristo. Também a gente vai ver outro autor, que é Cirilo de Jerusalém, vai trazer também na patrologia grega a seguinte frase: após terdes mergulhado no Cristo e vos terdes revestido do Cristo, fostes colocado em pé de igualdade com o Filho de Deus, pois que entrastes em comunhão com o Cristo. Com razão tendes o nome de Cristos, isto é, de ungidos. Todo que se une ao Cristo se torna um Cristo, participando aí do pneuma da natureza divina, como diz a segunda carta de Pedro. Pois Cristo é o Espírito, na segunda carta aos Coríntios. E quem lhe está unido tem em si o selo de Cristo. Na homilia 24, sobre a primeira carta aos Coríntios, João Crisóstomo, na patrologia grega, vai escrever: o pão que partimos não é uma comunhão com união, aí é que vem a palavra comunhão, ao corpo de Cristo, porque não disse participação, porque quis revelar algo mais e mostrar uma associação mais íntima. Realmente estamos unidos com união, não só pela participação e pela recepção, mas também pela unificação. Por isso justifica-se o fragmento que é colocado por Aristóteles, né, que ele coloca lá em Sinésio: os místicos devem não apenas aprender, mas experimentar. Essa é a razão porque desde os primeiros séculos do estabelecimento do povo israelita, Yahvé, em sua sabedoria, fazia uma distinção dos diversos corpos das criaturas. E no primeiro mandamento ali, que é revelado a Moisés, ele dizia: amarás a Deus de todo o teu coração, cárdia, de toda a tua alma, psique, e de todo o teu intelecto, dianoia, de todas as tuas forças, dinamês. Cárdia, individualidade, psique, a personagem, dividida em dianoia, intelecto, e dinamês, que são os veículos físicos, conforme vários textos citados por Pastorinho. Aí ele diz que a doutrina é uma só em todos os sistemas religiosos pregados pelos mestres enviados, os profetas, embora com o tempo a imperfeição humana deturpou, porque a personagem é fundamentalmente divisionista e egoísta. Mas sempre chega a ocasião em que a verdade se restabelece, e então nós verificamos em todas as revelações que elas são idênticas entre si em seu conteúdo básico. Interessante, né? Extenso hoje, denso, mas
Na semana que vem a gente vai falar sobre a escola iniciática, que é uma outra parte aí do mesmo capítulo, o discipulado, ok? Até semana que vem, com fé em Deus, um grande abraço.